E aí, mitos e mitas, tudo pão? Qual é a melhor maneira de descrever o Crota? Um dia ele é um peixe nadando sobre o lago, e um outro dia ele é uma ave voando pelo céu aberto. E um outro dia ele é uma formiga andando com um grupo, e algumas vezes ele é um grande dinossauro. Até de um coração em erupção, até o florescimento de novas flores, como diferentes seres. Ele se relembra de todas as suas vidas passadas. E mais uma vez, eles pegaram ele. Em milhares de anos e várias memórias, os únicos seres que ele mais detesta são os humanos. E toda vez que ele chega ao fim da sua vida, ele é morto e consumido por um ser mais forte. E isso é apenas a maneira natural de como as coisas funcionam. E ele estava tudo bem com isso. E os incontáveis métodos que eles usam estão em constante aprimoramento, e o que torna as contramedidas irrelevantes. E por várias vidas ele foi assassinado, mesmo que a morte não significasse nada para ele. Ele só sentia ódio por eles, e a morte estava se aproximando por entre ele. Ele já viveu milhões de anos de vida, e toda vez que ele se aproxima do portão da morte, ele tem as mesmas perguntas: que tipo de ser eu irei renascer dessa vez? E ele se pergunta por que tem a habilidade de renascer, e ele se pergunta de quando isso tudo vai acabar. E ele pede por favor, pois ele não quer renascer de novo. Porque ele tá certo, né, mano? Se for pra sofrer de novo, aí é foda. E assim a nova vida dele começa. E a dor do nascimento é como se o corpo dele estivesse sendo esmagado. E com essa dor ele tem quase certeza que vai ser um mamífero dessa vez. Mas pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um bebê. Vai ser uma coisa que ele não vai gostar. E de todas as suas vidas e experiências passadas, ele nunca sentiu uma dor tão grande como essa. E essa dor tá deixando ele ansioso por essa nova vida que ele vai ter. E pela experiência dele, ele tem quase certeza que vai nascer com um animal do topo da cadeia alimentar. Eu me pergunto, quanto tempo se passou? Depois de escapar da camada que cobria ele, ele sentiu um ar frio, junto com um toque que se empunhava ao frio que me cercava. Embora sua visão estivesse um pouco embaçada, ele podia dizer imediatamente os únicos seres que ele detestava. Ele acabou nascendo com um humano, Lin Jain. Era o som das pessoas chamando por ele. E detalhes, era a primeira vez que ele tinha um nome. E a vida dos humanos era bem complicada. Embora sejam todos seres vivos, eles criam distinções entre países e raças. Eles dão nome e significados a tudo. Os resultados dos exames só digo que não tem nada de errado com o Jain, senhora. Diz aí, por que meu filho não fala? Ele só tem 6 anos, depois ele fala, deve estar cedo demais. E a mãe dele disse que isso não é só isso o problema, pois ele não demonstra nenhuma reação, nem quando ele tá falando com ele, nem mesmo quando... Nem chorou quando nasceu, meus amigos. E ele disse que fisicamente não tem nada de errado com ele. E ele disse que provavelmente deve ser problemas psicológicos. Tá errado, ele não tá não, mano. O cara praticamente morreu um monte de vezes, tá? É foda. E a mãe dele vai assim: como é que é, rapaz? Você tá chamando meu filho de louco? Ele diz lá que tá querendo dizer, por que ela não leva ele para um psiquiatra? E ela grita lá dizendo que psiquiatra é o hospital para loucos. Então isso que você tá querendo dizer, né? Meu filho é louco, né, doutor? Não, senhora, não foi isso que eu quis dizer, não. Se acalme. Como é que eu posso ficar calmo, hein? Pior que mãe é desse jeito mesmo, mano. E o Lin Jain lá só observando tudo. E o nome da mãe dele é Ion Yonshi. E ele acharam um idiota e ignorante. Que é isso, amigo. E a mãe dele meio que perdeu a família numa guerra. E perdeu o marido numa guerra não muito tempo depois. Tadinha, mano. O mundo foi muito cruel e duro com ela. Mas contudo, ela ainda tinha um broco de sangue para cuidar, que era o nosso protagonista. E para pagar as despesas, ela sempre levava ele nas costas e vendia vegetais no mercado local. Taquei meu dedo aqui no negócio, velho. A Yoshi uma vez ouviu que para que os bebês cresçam de maneira apropriada, devem ouvir pessoas falando de forma educada. Apesar da falta de resposta, a Yoshi dizia ao Jair constantemente: eu te amo. Muito fofinho isso. E ele não conseguia entender o que ela dizia, mas aquele sentimento era caloroso para ele. E o Jair não odiava isso. E nessa vida, havia uma diferença gritante. Eu mostro esse sapinho aqui. Passa alguém correndo perto desse sapo. Tem uns caboclos correndo atrás dele. O que será que esses caras vão fazer com esse menor, hein? Ele dá uma olhada lá pros caras que estão querendo comer o budico dele. Foi mal, eu tive que dizer isso. E ele acaba tropeçando numa rocha lá e caindo no chão, de cara no chão, né? E ele se pergunta lá de qual é o motivo de fazer eles correrem no meio da noite. E ele tá pedindo por favor lá coisa, ele quer viver. O que foi que você disse, meu amigo? Por que eu deixaria uma pessoa comum viver? E ele diz lá que não é comum. E ele só diz lá, claro, vamos falar disso mais tarde. Bora, moiquinho, embora. E se ele não parar com aquilo, ele vai ter que arrastar ele de volta. Aí nosso Prota estava observando tudo. Em cima desse pau aí. E os caras lá de baixo sem entender, né? Ele lá só diz, uma criança. Seres humanos. Moleque, é perigoso aí em cima.
Caralho, ele subiu lá em cima. Desce daí, que vai dar um chocolate. Ele pensou que seria perfeito para ele testar. Testar o que, Yuya? Como se pular de um tronco a 5 metros de quilômetro de distância de você. Tá, isso não fez sentido. Ele usa a habilidade sapo. Praticamente uma habilidade, né? E cai sem quebrar as pernas. Então como é que ele cai normalmente daquela altura? E ele usou o poderzinho dele lá e sai correndo pro rumo deles. Ele usou o guepardo, a habilidade dele. E eles olhando aquilo sem entender. Nosso Potter tava se preparando para dar um soco. E o menor lá já tava querendo pegar a arma dele. Ele usa Argentinosaurus E dá um socão lá no menor. Tá, dá pra gente ver que o Prota é bem apelãozinho. e agora ele tem certeza. As habilidades que ele nunca possuiu antes, todos os seres que ele já foi antes, ele renasceu com todas as habilidades deles. Porque nosso protagonista não sabe. Contudo, pra ele era claro. Ih, rapaz, o caboclo mijou nas calças. E aquele carinha lá se pergunta o que é ele. Ele perguntou se tremendo todo, mas perguntou. E era bem claro que o fim da longa jornada dele havia chegado, pois aquela era a sua última vida. Você. Que diabos é você? E o Link começa a mexer a sua cabeça para o lado. E finalmente ele podia morrer, né, meus amigos? E o carinha vai lá puto pra cima dele e mete um murro nele perguntando quem é ele. E o Prota vê que aquilo dói. E se ele não fizer nada, ele vai ser igual a um humano normal. No entanto, o cara lá puto com o menino. E ele já ia meter outro murro no nosso protagonista. Quando ele tava pra fazer isso, acontece algo inesperado que ele acaba machucando sua mão. O nosso Prota tinha usado a habilidade tartaruga. E o Prota pega no pescoço dele. Agora ele tá usando o chimpanzé, desde que ele consiga manifestar. E o caboclo lá quase pai de F. E ele pode ser qualquer coisa. E aquele cara lá que ele tava salvando acabou metendo um tiro nele. E o Prota só olha. Mano, esse cara é um filho da gaita, velho. E o Prota vê que cometeu um erro. E o cara só vê aquilo e sai correndo. E depois de um tempo, o Prota começa a se mover. Ele lá deitado no chão diz que foi atingido pela aquela coisa esquisita mais uma vez. E doía pra um caramba. Olha, se é um tiro, eu acho que claro que vai doer, né? Havia perfurado os órgãos internos dele. E ele acha que vai morrer. E ele fica lá olhando para o céu. E acontece algo lá que ele se levanta assim, desse jeito aí que tá aí, tá? E aquele local da bala cicatriza do nada. Esse é o famoso poder do protagonismo. E ele se levanta e começa a gorfar lá. Pepino do mar ele usou. Pepinos do mar são capazes de regenerar os intestinos perdidos. E ele havia sobrevivido. Ele fica até puto por esses malditos instintos de sobrevivência dele. Ele achava que não havia mais nada para experimentar, mas foi bem interessante. E o fato do corpo dele pequeno ter essa habilidade não faz muito sentido. Bem, ele acha que é só assim como as coisas são, né? E ele consegue escutar. A mãe dele tá desesperada procurando por ele. Fica lá gritando, perguntando: cadê meu filho? Cadê meu filho? Ela fica gritando pelo Jain, chorando. E ele vê um passarinho lá e vai comer o passarinho. Ele não pode estar crescido ainda, mas ele consegue caçar por conta própria. Mano, vai comer coisa que presta, porra. E ele acha que não há mais nenhuma razão pra ele estar com ela. Mano, ela te botou no mundo praticamente, né? Isso aí é sacanagem. Ele se lembra dela dizendo que ama ele. Mas ele só começa a caminhar lá e já mostra a mãe dele desesperada, meus amigos. Desesperada. E havia se passado 4 dias depois. E ele lá caminhando, todo mago, meus amigos. E ele acaba ficando tonto lá e caindo no chão. Ele se vira lá. O corpo dele estava queimando e o estômago dele está embrulhado também, né? E a comida era o problema. Ele estava achando que era um onífero. Fica lá se perguntando qual é o problema. Mesmo depois de milhões de vidas, ele nunca sentiu esse sentimento antes. A morte. Tá tudo bem, ele não tem nenhum arrependimento por isso. E se aquele realmente for o fim? E ele olha para o lado e vê alguém. E era sua mãe, ela nunca deixou de procurar por ele. E ela vendo que era seu filho, chama por ele e abraça ele lá no chão. E ele pensava que estava prestes a morrer, mas os pensamentos dele começaram a clarear. E ele acha que tá com fome e quer comer comida feita por essa humana. Ele tá se incomodando com a barulheira dela, pois ela tá chorando muito. E com motivo, né, Jain? Ele fica se perguntando por quanto tempo que ela vai chorar ainda. Ele diz pra ela parar com isso e alimentar ele. Ele tava pensando em falar alguma coisa pra fazer se ela parava, mas ele não entende muito sobre as palavras humanas. Aí ele se lembra daquela palavra que ela sempre falava com um sorriso. E ele diz pra ela que ama ela. Ao contrário das intenções do Jain, a estúpida e ignorante Yoshi, não, a mãe do Jain, começou a chorar ainda mais. E o pôr do sol daquela noite era especialmente bonito. E claro que ele vai ficar mais um pouquinho assim, né, meus amigos? Até ele se tornar independente, ele vai tentar viver como um humano. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você disse uma criança, certo?
Então quer dizer que uma criança te bateu, foi? É isso mesmo? Então é isso que eu tô tentando dizer, eu matei aquele garoto. Então me diz aí, meu camarada, cadê o corpo do garoto? Pois só havia o corpo do detetive lá. Olha, isso eu posso explicar. Pois eu tenho quase certeza que ele foi baleado, sabe? Ah, então foi você que atirou no detetive Ian, não foi? Não, escuta. Por que você não tá falando nada, hein? Você tava lá, rapaz. Eu tirei ele naquele pivete pra te salvar e ele só solta isso. Você realmente acredita nele? As palavras de um comunista, você está levando isso a sério mesmo? Olha, eu tô cansado, apenas cuidem logo disso aí, tá? E o cara grita doidão lá, dizendo para ele soltar ele, pois não sei por que o detetive tá fazendo aquilo com ele. Pois ele disse que o detetive foi morto por aquele garoto, pois ele só havia atirado no menino. Não, aquele monstro. E ele pensa assim, monstro. E depois daquele dia, a mãe dele, com medo dele se perder de novo, ela não soltava a mão dele. E ele achava a mão da mãe dele bem quentinha. E aquele sorriso dela, ele não odiava o que a Yoshi tinha feito por ele. E foi por isso que ele pensou que aquilo poderia ficar perigoso. Você está dizendo que bateu no meu filho? Vocês são as espécies de bandidos, é? Pra ficar fazendo isso? Calma, minha senhora, essa é uma ligação normal entre eles, são crianças. O que você disse? Isso é algo que você disse para uma mãe? Você quer criar seus filhos para serem lutadores, hein? E ele ameaça lá os garotinhos lá se encostar no filho dele de novo. Aí eles vão ver. A Yoshi só era boa com ele. Filho da Yoshi nunca falava e sempre parecia meio vazio. E ela se perguntou se havia alguma coisa errada com ele. Aí chega a mãe dela lá chamando elas de bruxas velhas. Ela tava putona lá perguntando o que é de errado com elas. E ela se pergunta lá se elas já terminaram e o que elas estavam querendo dizer sobre o filho dela. E ela sabe muito bem que essas coroas já viveram muito tempo e elas precisam cuidar da própria vida delas. Pois ninguém precisava da opinião dela. Ela lá dizendo lá com aquele cara lá do que ele tava dizendo sobre amar o país dela. O que o país dela fez para eles? O pai dela havia morrido no tiroteio e ela ficou órfã. Órfã, caramba. E o marido dela morreu do mesmo jeito e ela se tornou uma viúva. E agora eles estão querendo roubar o lugar dela. Pois ela trabalhava ali desde que estava grávida do filho dela. E o Jainho, coitado, só observando lá. Ela se deita lá no chão e diz se forçarem ela a sair de lá, o Jainho e ela vão morrer de fome. Ela fica lá esperneando no chão que ela só vai sair de lá se eles matarem ela. E se eles não planejam matar ela, é bom eles pararem de encher o saco dela então. A Yoshi praticamente estava lutando contra o mundo. E o tempo se passou e assim, ele se acostumou com seu corpo humano e com esse estilo de vida humano. E o Jainho e sua mãe estavam num campo de flores lá. Ela se pergunta lá pra eles como é que ela está, se a sua mãe não é bonita. Mas ele só fica lá olhando pra ela. Quando ele começou a pensar em ir embora, ela disse que certo lá que eles vão pegar alguma comida. E a mão da Yoshi era quentinha, mas também era áspera. E ele se perguntou o porquê que ela batalha tanto. E ela olha assim pra ele e responde que faz isso para proteger ele. E ele só, e a pétala de flor que estava nela saiu voando. Ela disse que estava começando a ficar frio, que é bom eles voltar. Quando eles voltaram, vão comer um pouquinho de carne. E o que ele estava preocupado acontecer, pois ele não estava querendo ir embora. Pois ele quer passar muito mais tempo com a Yoshi. E olha só quem pega aquela flor que caiu no chão. Ela com a maior cara de psicopata, achei você. E ainda chama nosso protagonista de monstro. Sobrevivência do mais rápido. O fraco se torna a presa do mais forte. Essa é uma lei que se aplica a cada ser vivo no mundo. Todo ser compreende essa regra ao compreender os rangos. Contanto, ainda há mortes que você não vai poder compreender. Um morreu para o outro ficar mais quente. E o outro morreu para poder o outro suportar o frio. E um morreu para poder os humanos encontrarem uma inovação. E morreu para um poder carregar seu dinheiro. E alguns já até morreu para poder servir de decoração para alguém. E outras mortes só são para entretenimento. E ele acha isso uma lástima. É por isso que nosso protagonista gosta tanto dos humanos. 12 anos depois que o Prota nasceu, ele finalmente se acostumou com a sociedade humana. Com o passar dos anos, o bairro dele mudou bastante também. As ruas se tornaram mais retas também, e as construções mais altas, e até mesmo uma fábrica apareceu perto de sua casa agora. E a sua mãe Yoshi acabou ficando doente também. E ela acabou cuspindo uma comida lá. Você pergunta por que ele tá cuspindo a comida daquele jeito, se tem algum osso. E meio que aquela comida ele odiava por instinto. Ela diz lá que ele não sabe quão bom é aquilo pra ele, pois ela deu um trabalho pra pegar aquilo. E ela diz lá que é melhor ele comer e diz pra ele abrir a boca. Eu não quero! Como é que é? Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Tem que matar uma porra dessa. Naquela época, ele deveria ter impedido ela ter comido aquilo. E o Jain coloca um pano lá na testa da mãe dele. E ele se levanta lá e ela se pergunta se ele vai para a escola. E ele só olha lá pra ela. Mas ela diz só pra ele se divertir. E ele não acabou indo pra escola, ele foi vender maçã. E os humanos destruíram tudo para o seu próprio conforto. E o conforto deles é a causa da dor dos outros. E ele fica se perguntando por que a Yoshi tinha que ser a causa daquela dor. E ele pega aquela maçã que ele tava na mão e coloca onde estava na bacia. E aparece alguém dizendo que parece boa maçã e pergunta quanto é. Ele responde que são 10 yuan. O cara só come
lá e diz que é claro. E todo mundo é único. A sociedade humana surgiu com as leis que mantêm a paz, a fim de restringir as fronteiras sem limites. E ele tinha quebrado uma regra que jamais ele deveria ter quebrado naquela época. E era aquele detetive Zé Ruela que tava comendo a maçã. E essa regra que ele tinha quebrado era de assassinato. Ele planejava vir mais cedo, mas ele queria ver ele. Ele queria ver como é que o monstro havia crescido. E ele quer perguntar uma coisa pra ele. E o porquê que ele tá fingindo que é um humano? Ele não tá fingindo que é um humano. Ele é um humano. E aí, você não vai falar não? E dizem para levá-lo. E o pessoal vendo aquilo. E ele diz lá que ele está bem assim, pois ele está sendo observado por espionagem. E se ele for um espião, a mãe dele também deve ser uma, né? E ele fala que já mandaram gente para pegar ela também. E ele até sabe que a mãe dele não está bem também. Ele se pergunta se ela vai se dar muito bem com a investigação. E o Jain já tá começando a ficar puto. E o chefe Ian vendo aquilo. Ó, é melhor vocês saírem de perto dele aí, ó, senão vocês vão morrer. Que chefe? E o Jain começa a rachar o chão só de raiva, meus amigos. E o Zé Ruela lá só sorrindo. E o Jain pega o beco pra imitar sua mãe. Todos estão bestas porque não estão acreditando no que viram. Ah, vocês não entenderam não, foi? E ele disse que aquilo é um monstro. E aquele humano que tinha chamado o Jain de monstro, ele tinha um subestimado, pois ele pode se tornar qualquer coisa. E assim naquele dia, ele se tornou um desastre. O motivo dos humanos serem considerados o centro do mundo, apesar de terem a constituição muito fraca, e devido às suas linguagens, suas comunicações sofisticadas, permitiram que humanos criassem grupos e desenvolverem a civilização mais rápido do que qualquer outra espécie. E o Jain também entendia a linguagem dos humanos. E ele sempre se pergunta se aquilo foi uma bênção ou uma maldição. E voltamos para o presente com o Jain correndo lá para entrar sua mãe. Meu amigo, ele dá um salto lá que, caraca, foi bem alto. Ele praticamente atravessou a floresta por cima, mano, só pulando, e caiu do outro lado. Nosso protagonista tá bem rápido, mano. E o carinha lá pergunta pra esse menor aqui se ele está bem, pois ele viu ele sendo repreendido pelo chefe dele. E ele achou meio estranho também. E um fato de um garoto de 12 anos ser um espião. E o fato também de que ele mobilizou várias pessoas só pra encontrar ele. Fez tudo que tinha por conta da sua autoridade. E o menor lá sabe disso. Então por que você tentou parar ele então? Por quê? Ele só pensa lá no Jain sorrindo pra ele. E ele disse que o porquê ele estava assustado. Ele se pergunta se ali é o local. E o carinha lá disse que é assim. Os caras estão dizendo pra arrastar a mãe do Jain pra fora. Pô, velho, ela tá doente, né? Sacanagem. Ela começa a dizer, você está aí? E se tinha alguém ali? E olha só o Jain lá de fundo, meus amigos. E o Jain cai lá pertinho dos Zé Ruelas. Que os caras ficaram admirados. O Jain tá com a maior cara de puto, meus amigos. Eles estão lá se perguntando o que foi aquilo e de onde foi que ele veio. É, do céu, pô. Ele se pergunta lá se ele é o garoto que vive ali. E o Jain não responde nada. Ele se pergunta lá se parece que o chefe não cometeu algum erro. E olha o garoto. Mas eles vão saber quando investigarem o garoto e manda pegar ele. E aí, garoto, por que você não vem com a gente um pouquinho, hein? E o Jain olha pra porta da casa dele e a mãe dele tá saindo lá se perguntando o que é que houve. Os caboclos começam a olhar pra ela. E o Jain, coitado, praticamente tá preocupado, né? Já que é a mãe dele, né, velho? E a mãe dele vendo o Jain lá. Os caras lá, essa deve ser sua mãe, né? Ela parece doente. O Jain só fica lá na dele. Eles só estão seguindo ordens. E ele diz pra capturarem os dois. E o carinha lá diz que só é pra seguir eles lá. A mãe dele vendo aquilo lá e se pergunta o que é que eles estão fazendo. E ela se pergunta pra onde é que eles vão levar o filho dela. Coisa melhor ele soltar ele agora. Eles começam a olhar torto pra ela. E ela começa a gritar por ajuda, né, meus amigos? Ô senhora. Ela só mandou o Zé Ruela soltar ela. Ela começou a gritar com ajuda bem alto. Eles estão se perguntando como é que ela tem tanta força pra gritar, já que ela tá bastante doente, né? E eles acham que ela tava até fingindo, mas ela não tá fingindo não, até de espiã. Ela fica dizendo, alguma pessoa nos ajude, por favor. E o cara acaba batendo na mãe do Jain. E o Jain vendo aquilo, a linguagem humana pode descrever quase todas as situações. E ele havia sentido arrepios. E ele conseguia sentir raiva dentro dele. E assim ele abandonou a sua sanidade. E já mostra até um lá em cima da casa, o Jain todo zangado lá, e outro no chão aqui. E a mãe dele vendo aquilo, o seu filho numa pilha de corpos. Ela só chama por seu nome, Jain. E o Jain olha para ela e ela já tá com aquela cara de choro. Ah, de novo. Eu fiz isso de novo. Chega aquele fila da gaita sorrindo ainda mais. Ele só diz bingo. E o Jain com aquela cara lá. Oh, eu vou bater nesse Zé Ruela. Olha, vocês estão vendo aí, ó. Eu não falei que ele era um monstro. Eu tô achando que o monstro é tu, mano. Ele diz lá pra não pegar leve com ele, senão eles vão morrer também. Eu já deveria a pena. E sua mãe corre lá pra frente do seu filho e diz que foi ela que matou aqueles homens e que é pra levar ela e não seu filho. Como diz, né, meus amigos? A mãe da gente sempre protege a gente. Ela grita chorando lá que o filho dela não fez nada e diz que a culpa foi dela. E o pessoal lá não tá entendendo nada. A Yoshi, que não tinha energia nem para comer, correu feito uma louca. Fica se perguntando o porquê. E se lembra daquela pergunta que ele fez para ela. E o porquê dela batalhar tanto. E ele coloca a mão no seu peito, mostra a Yoshi acabando de se chorar. E ele começa a chorar também. E detalhe, rapaziada, ele não chorou nem quando nasceu.
E se lembra que é só pra proteger ele que ela faz isso. Meus amigos, isso foi triste para um A caramba. Yoshi estava dizendo lá que foi ela que matou aqueles homens, não seu filho. E disse que era pra levar ela. Ele só dá aquela olhadinha lá de fela da gaita. O nosso pobre do Jain só se acabando de chorar lá. Ele pega sua pistolinha e aponta para a mãe do Jain. E o Jain vendo aquilo. Nós vamos. Tá. Feito só da rapaziada. E o Jain entrou no meio para salvar sua mãe. E ela ficou admirada pelo Jain lá. E o Jain já tá com aquela cara que vai quebrar todo mundo na porrada. E o Zé só começa a sorrir lá. Fica dizendo, eu sabia. Sabe o quê, pô? Tamo fela da manhã. Meu Deus, cara, o garoto, atirem. Aí uma tá dizendo lá que eles estão resistindo e tal. E ele começa a chamar os caras de idiota porque eles não estão entendendo a situação. Eu tô achando que é ele que não tá entendendo a situação. Dizendo que vocês não querem acabar igual aqueles caras que estão ali no chão. Ele tá dizendo que é uma ordem, metem bala. E vocês acham que o Jain vai deixar? Pode colocar pra matar ele. O Jain diz que pode fazer isso. Hoje ele tem que fazer isso. Pois cada vida que ele viveu ao extremo. As balas estavam indo em sua direção e a Yoshi também tava correndo no rumo dele. E uma bala acaba acertando na mão do Jain. A coitadinha da Yoshi até cai no chão lá. Perfeito, eu consigo fazer isso. Ele tá se mantendo firme. E ele só metendo tiro lá no coitado do Jain. Ainda bem que ele é resistente, mano. E a sua mãe olhando tudo. E eles param de atirar lá. E olha para o Jain com a cara de assustados. E a sua mãe observando seu filho, pois ele estava ali todo perfurado pelas balas, mas ainda estava de pé. E o Zé lá tá se perguntando o que é que eles estão fazendo, pois ele ainda está de pé. Putz, mano, esse cara é muito chato. E manda eles atirar de novo, pois se eles não atirar, eles vão morrer. E o Jain já tá com uma hora aqui de puto, meus amigos. Pois ele não tem escolha, pois mais uma vez ele vai ter que ficar lá no meio para proteger sua mãe. E a sua mãe entra lá no meio dele e abraça o Jain. Depressão, rapaziada, depressão. E o Zé lá ficou admirado e as balas estavam indo no rumo da Yoshi. E o Jain só dizendo não e mãe. E ela só disse que está tudo bem pra ele. E o Jain tá pra chorar, mano. E as balas acertam a Yoshi. E ela começa a cair no chão lá. E ela já no chão lá e o Jain traumatizado. Ele começa a dizer mamãe. E ela tá tentando dizer alguma coisa, e o Jain lá observando. E ela levanta sua mão e coloca no rosto do Jain. Igual daquela vez quando eles estavam deitados no chão, fez do mesmo jeito. Ela tava dizendo que amava ele. E os dois chorando. E ela solta a mão do rosto dele lentamente. E ela acabou morrendo. F nos comentários, rapaziada, F. Vou mostrar num lugar totalmente branco. Ela tá se perguntando se ali é o céu, porque ela tá meio confusa. E ela olha lá pro lado e vê o Jain. E dá um sorriso. E ela disse que ele não chorou nem quando nasceu, porque que ele tá chorando tanto agora. Ele fica pedindo desculpa pra ela lá e sente muito. E ele não sabe o que fazer. Pois ele tem esses poderes aí, né? Ele diz lá pra mãe dele que é tudo culpa dele. Não, em partes ele tem culpa, mas em partes ele não tem culpa. É complicado. Pois se ele soubesse que isso ia acontecer, e ela só abraça ele. E diz que está tudo bem pra ele. Do fato dele já ter nascido como filho dela, foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Que bonitinho, mano, que bonitinho. E agradece a ele. Ele diz que sim e que vê ela em breve. Ela diz, e aí? Que é pra ele fazer um favor. Ela com a cara mó de séria e ele olhando pra ela chorando. Aí volta pro trio de fila da gaita. Não importa o que aconteça com ele, não importa o que ele precisa fazer. É pra ele viver. E a gente se pergunta por que esse Zé Ruela tava tão obcecado pelo Jain. Embora houvesse muitas razões e respostas. Humanos se orgulham de sua capacidade de entender o mundo ao seu redor. E temem aquilo que não entendem. É por isso que esse Zé Ruela tentou acabar com tudo. Ele só se lembrando das palavras dela, né? Que é pra ele viver. E ele pensa que não pode coexistir com os humanos. Ele poderia machucar ou matar outro humano. Mas a sua mãe só quer que ele apenas fique vivo. Pois então ele vai fazer isso, né? Já que foi o último desejo de sua mãe. E ele sai correndo dali. Peraí, Yui, ele não vai massacrar esses caras, não? Vamos ver, né? Não importa o que ele precise fazer. Ele vai viver. Ele pula lá pro telhado e olha pra trás com a cara de mó puto. O Zé lá tá dizendo, o que é que vocês estão fazendo? Ele tá fugindo. Vamos lá atrás dele. Isso, vamos atrás dele. Ele praticamente já tá fugindo pra não matar eles e eles vão atrás, não são burros. Ele fica dizendo que ele está fraco agora, que é a última chance deles. Ah, coitado. Ele tá correndo e eles estão seguindo ele atrás de carro. Por que que os caras mexem no que tá quieto, velho? Ele tá lá correndo e de repente ele para. E se vira pra onde tava aquele carro que tá seguindo ele. Que foi, hein? Você já cansou de correr? Foi? Ele não podia fazer o que ele ia fazer lá atrás agora. Pois a mãe dele ia se machucar se ele fizesse isso. Eu estou sentindo uma treta. Eu vou gostar de mãe. Ele sente muito. E ele lá não tá entendendo. Ah, tu tá entendendo não, amigo? Você vai ser massacrado agora.
as pessoas que ele jogou de Vasco e massacrou a alguns momentos, assim como todos eles agora. Pois eles também devem ter uma mãe, né? Ele pensou assim, igual a ele, né? O cara lá fica sorrindo lá para uma criança, ele fala muito. Eu tô achando ele mais humano do que tu, mano. Pô, ele crê claramente que fez algo errado, mas isso também se aplica a eles. Pois eles matam também sem nenhum remorso. Eles destroem e praticamente atrapalham tudo. O que aquela criança lhe falou? Falou verdades, amigo. E ele sempre se perguntou por que ele ficava sempre renascendo várias vezes. E o porquê que ele ganhou esses poderes aí. E parece que finalmente ele entendeu. Todos esses humanos inúteis aí. Ele nasceu para poder levar essa maldita espécie dele para a extinção. Meus amigos, ele só dá um pulão lá. E dá tipo outro salto no céu e volta para baixo rapidamente. E cai perto daqueles bandos de otário lá. E o cara lá já no chão todo arrebentado, dizendo que já sabia que ele precisava morrer. Ah, mano, eu não vou dizer nada não, que esse cara tá errado pra caralho. O cara disse que um monstro como ele não pode existir. E o Proto só responde que sim. É tão humilde que responde até com sim. Ele tem razão. Ele deveria ter matado ele, mas não conseguiu, né? No entanto, ele acabou falhando, né? E em troca, todos os humanos desse mundo, cada um deles, sem tirar a ira do nosso Jain, foi mexer no que tava quieto porque quis. E jogos é ruela de Americanas. Muito satisfatório, eu diria. Minutos depois, só mostra o Jain carregando a sua mãe nos braços. Jain carregou Yoshi e andou sem parar. Foi porque ele estava cansado. Ele começou a escutar a voz da Yoshi que não podia ouvir. E as palavras que ele tinha ouvido dezenas de vezes. O Jain finalmente respondeu, né? Ele também a amava. E ele ficou 10 anos com a mãe dele. Para ele que viveu milhares de anos, parece que só foi um breve momento isso. E esse momento o domina. Mas ele realmente era amado. Ele era realmente feliz. Mas agora ele não tem mais uma mãe. Pois ele acha que ela morreu por culpa dele. Sem vida e sem morte. Não deveria ser tão doloroso assim. Mas mesmo assim ela quis que ele continuasse vivendo. E sim, ele vai continuar vivendo. Por sua mãe. E mostra esse menorzinho aí caçando. E ele mete um papoco na sua caça. Isso. O quê? Uma criança? Ele se pergunta como foi que ele chegou ali, pois ali é um território de caça e é muito perigoso. E o Jain só está olhando para aquele falcão lá. E ele se pergunta se ele nunca viu um. Não, legal? Faz tempo que eu não vi um tão grande assim. E Jain se pergunta se ele está orgulhoso e olha com a cara de puto pro rumo dele. E ele só fica olhando assim pra ele. E ele pergunta onde tá os pais dele. E ele responde que estão mortos. E ele olha assim pra ele com a cara bem triste. E ele diz que é inverno e está fazendo frio e coloca o casaco nele. E ele chama pra ele ir para a casa dele. O Jain fica até admirado pela atitude dele. Oh, cheguei! E eles perguntam pra mãe dele o que, é que ela tá fazendo lá no fio, que era pra ela esperar lá dentro de casa. E eles na mesa lá, ele fala lá que hoje tem carne de falcão. E ele pergunta se ele não está com fome, que é pra ele comer um pouco. E o Jain escuta alguns barulhos. E ele diz que provavelmente estão fazendo algumas obras lá nas montanhas. Mas aliás, como é que ele veio parar ali? Ele disse que só estava andando sem rumo. Mas ele diz de todo jeito, ali não é um lugar muito bom para crianças. Pela manhã ele vai levar ele para uma vila que tem por perto por ali. Ele vai encontrar alguém para cuidar do Jain. E ele também precisa ir para a escola. Ele bate a mão dele na cabeça dele. E o Jain não entendeu. Mas foi fofinho. E ele disse que ele vai precisar aprender um pouco de respeito na escola. O Jain só fica admirado. Eu mostro algumas fotografias, talvez seja o filho dele ou não, né? O cara que tá dormindo com a mão no saco, velho. E parece que o Jain não tá conseguindo dormir. Rapaz, eu digo que ele ficou com um penteado bem legal, hein? E vamos finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a continuação aí, né? Demorou, mas chegou, né? Não se esquece de deixar o like aí e se inscrever, tá, rapaziada? Opa, rapaziada, faz tempo, hein? Faz tempo que eu não trago o Jainzinho aqui, né? Então vamos logo começar com isso aqui, né? O menorzinho com essa roupa aí, tava olhando lá para o Jain, que ele ficou muito bom com aquela roupa. Mas ele havia ficado muito grande com ela. Ele vai lá dar umas drobadinhas na roupa, né? O Jain, que é de poucas palavras, só fica observando. E agora sim eles vão, né? Que eles vão meio que caçar. Ele olha lá pra sua mãe e diz que ele vai voltar logo para casa. E a sua mãezinha só dá um tchauzinho com a mão pra ele. E os dois caminhando lá, né, pela neve. E o Jain com sua cara lá de triste, né, pois já rolou muita coisa com ele, né, vocês sabem, né. Ele ficou pensando lá, pois ele se pergunta por que a mãe dele não fala nada. Olha só, esse garoto sabe ser educado. E o Jain com sua carinha de zangado. E o motivo dela não falar é porque ela é surda. E ele fica se perguntando, né? Já que ela é surda, por que ele fala com ela então? Ele diz que mesmo que ela não fale, ela ainda pode entendê-lo. Ela pode sentir o que ele diz. Isso já é o suficiente para ele. O Jair fica assim, sabe? Fica assim meio pra baixo, mas porque eu acho que ele entende ele. E meio que começou a chover do nada.
É assim mesmo, é a coisa da natureza. Ele vê, né, que se ele ficar ali debaixo daquela chuva, o Jain vai acabar ficando doente. Então ele resolve se esconder debaixo de uma caverna. Aí mostra onde uns trabalhadores estavam trabalhando, construindo algo, acho que é aquele prédio lá. Aí meio que eles estavam debaixo dessa bodega, dessa construção que o pessoal tava fazendo lá em cima. E tava chovendo tanto que até um tronco tava começando a cair lá. E meio que aconteceu um deslizamento de terra, meus amigos, e caiu em cima do carinha de boné. Mas ele jogou o Jain para longe, né, já para ele não se machucar. E ele lá no chão, todo machucado, né, se pergunta se ele está bem, né, o Jain. E o Jain corre em sua direção, né, e começa a tentar tirar a terra lá que tá em cima dele. Ele fica lá se perguntando o que é que eles vão fazer, né, e o Jain disse que vai tentar tirar aquelas coisas de cima dele. Ele começa a chamar por sua mãe. E o Jain vê que aquilo foi seu último suspiro e ele acabou morrendo. O Jain só fica lá parado, olhando para ele. Aí o Jain se lembra, né, que a montanha ao lado estava em obra. Meu amigo, se o Jain já estava na DP que perdeu a mãe dele, imagina agora que ele perdeu o amigo dele, né? Minutos depois, só mostra o Jain carregando ele nas costas. E o Jain, né, acaba vendo a mãe do menorzinho que acabou de morrer. E ela vendo aquilo, né, é claro que ela ficou em choque. E acaba até soltando aquele guarda-chuva que ela tava segurando na mão. E o Jain lá sentado, né, se lembra das pessoas que ele jogou de arrasta pra conhecer o Vascozão da Gama. E na verdade, ele estava meio que com raiva. Como ele disse, né, todos os humanos do mundo, ele não vai deixar nenhum vivo. E ele percebeu que ele ainda tá pensando sobre isso, né, se ele bota os humanos de arrastas ou não. E ele também não sabe por que ele tá hesitando tanto. Realmente ele não sabe o que é o certo a se fazer. E meio que mostra um flashback com o Jain e com sua mãe, a Yoshi. Ela meio que tá olhando nas notas dele, né? E se pergunta se ele realmente puxou pra ela, né? Mas ele tenta dizer lá que não conseguiu resolver essas questões aí. E mesmo que ele não saiba o que responder, né? Ele tem que resolver, mano. Tem que resolver as coisas. Não é só deixar lá em branco, né? E tem algumas pessoas inaugurando alguma coisa. E simplesmente chega o Jain lá, né? E todo mundo fica olhando lá. Ué, uma criança? Aí o carinha ia tirar o Jain de lá, mas só que quando ele olha pro Jain, meus amigos, já tem um rodo de gente que foi de arrasta com o Jain, velho. E o Jain decidiu, né, que ele não vai mais hesitar. Vai botar todo mundo de arrasta mesmo. Também bem lá no fundo é isso mesmo que ele quer fazer. Todo mundo morreu. Acabou. E os humanos se desenvolvem dia após dia. E dia após dia eles crescem. Nosso Jain estava pensativo. E ele vê que aquilo que ele vai fazer não é algo fácil, mas é algo que ele vai conseguir. E nas montanhas, o Jain foi visitar o túmulo do seu amigo. Por conta do choque da morte do filho daquela senhorinha. E depois de alguns diazinhos, né, ela acabou morrendo enquanto dormia. Pelo menos era isso que ele achava, né? Mas primeiro ele tem que entender mais sobre o seu poder que ele possui. No momento ele só entende que tem todos os poderes de suas vidas anteriores. E ele pode praticamente fazer qualquer coisa. O único problema é, mesmo que ele seja capaz de fazer tudo isso, ele ainda possui só um corpo humano. Desse jeito não vai funcionar, vai acabar dando ruim. E depois de tudo isso aí, né, um ano se passou. E tinha um trem passando lá. Esse carinha que tava conduzindo esse trem, acaba vendo algo no seu caminho. E simplesmente era o Jain paradão lá no meio dos trilhos. E o moleque tá grande, meus amigos. O que tá acontecendo aqui, velho? E o trem acaba acertando no Jain. E ele vai lá pra cima. E o Jain cai no chão. E o condutor, né, preocupado, sai rapidamente pra ver se o garoto tá bem. Mas quando ele chega lá, o moleque simplesmente sumiu! Mas na real, ele tava lá atrás dele, só que ele não viu. Mas ele só tava testando a força do casco lá, uma das suas vidas passadas que ele tá utilizando agora também. Ele meio que pode usar isso inconscientemente. E mais um ano se passou. Tinha um gato em cima da cabeça do Jain. E meio que agora ele pode se comunicar com todos os seres vivos. Não uma comunicação verbal, mas se ele tivesse que dar um nome, seria telepatia. E ele acha que foi muito mais fácil do que ele estava imaginando para desenvolver um sexto sentido. E entender cada característica de cada ser vivo é algo útil. Mas ter um corpo humano como esse é uma parte muito importante para o processo. A maior parte dos seres vivos habitam a Terra, gostam de humanos. Mas ele acha isso aí meio questionável. E agora 5 anos se passaram, rapaziada. O corpo dele se havia se tornado de um corpo de adulto agora. Ele parece um pouco com a mãe dele, né?
Ele vê que aquilo deve ser o ápice daquele corpo dele. E ele queria manter essa forma aí, né, por um longo tempo. Mas meio que isso aí vai ser possível graças ao poder da tartaruga que ele tem. Depois disso aí, 10 anos se passaram. E a sua capacidade agora de se comunicar, né, não se limita mais a coisas vivas. Terra, água e até plantas. Mas não, tudo deve possuir vida. E meio que o planeta Terra, ele consegue senti-lo. Ele vê que o planeta Terra está sofrendo. Ele não tá errado nisso, tá? Ele vê que o planeta Terra meio que tá morrendo. E por 30 anos, ele foi capaz de treinar suas habilidades. E meio que não havia um limite para esse treinamento que ele tava fazendo. Tá, e eu só acho que essa cena aqui, ele meio que destruiu essa cidadezinha que ele tava vendo. O sol também explodiu uma montanha, né? Eu não sei, tá? Eu não sei. Além disso tudo, ele foi capaz de combinar as suas habilidades. Resumindo, o moleque tá cheio do Zack. Isso significa uma coisinha. Que tudo já está preparado e ele deve ir. Agora, nesse exato momento. É bem simples. Ele só precisa aquecer mais o calor que há no subterrâneo. E aí vai ter uma pressão. E com esse movimento repetidas vezes vai causar terremotos. Pois um grande terremoto já destruiu a Terra uma vez. Mas como é que ele sabe disso? Muito fácil, meu camarada. Ele já viveu milhares de anos. E existem vários lugares do mundo que o Jain pode colocar terremotos com sua própria força. 6 continentes são divididos em 36 partes. E metade disso é subterrânea. Submersa, na verdade. E nenhum humano deve ser poupado nesse desastre, dizendo Jain. Isso vai ser a obra-prima da humanidade. Ele não sabe muito bem o motivo, mas ele sente isso. Ele acha que é simples, mas muitos outros seres vivos vão morrer junto com os seres humanos. Mas é algo que ele precisa fazer. Ele precisa fazer isso, mas ele acha ainda que é um pouco desconfortável para ele. Pois ele já viveu por décadas sozinho. Ele fica se perguntando, será que eu devo dar uma olhada para ver se os humanos... como é que eles estão agora, né? Se eles mudaram e tal. Mas ele também diz, né? Pra quê, né? Ele já vê eles desde o início. Aí ele se lembra da Yoshi e do seu amiguinho lá. Bom, em algum momento ele vai ter que fazer mesmo, né? E ele vê que não precisa ir com muita pressa, né? Ele não precisa se apressar. Em todo lugar, não há como evitar, né? Todos os lugares já foram tocados por mãos humanas. Eu já estava lá caminhando pelo meio da estrada. E ele se lembra, né, que há um tempo atrás era uma floresta zona cheia de acacias. Acacias. É isso. Ele achava isso aí meio irritante. E resolve que vai botar todo mundo de arrasta mesmo e pronto. Aí ele começa a ver uma luz. Meio que um carro está indo em sua direção. E ele vê que aquilo é muito barulhento. E também não é um som muito natural do mundo, não. Acertou, miserável. Ele já ativa os seus poderzinhos e começa a fazer um terremotinho no chão, pequeno. E quem tava dirigindo tenta, né, não barroar em nada. E meus amigos, quando o Jain olha pra quem tá dirigindo, ele já se lembra da sua mãe, né, de perguntando se ele estava achando ela bonita. Pois essa pessoa que estava dirigindo era um pouco parecido com sua mãe. Quando ele vê que fez merda, né, ele corre lá pra poder salvar ela. O menor simplesmente destruiu uma pedra só com a mão, cara. Velho, quando ela abre o olho lá, né, só vê o Jain pela janela da porta da janela. Do carro lá. E o Jainzão só olhando pra ela. Meu camarada, a mina chega e se assustou com o moleque. E logo em seguida começa a cair outra rocha. E simplesmente cai em cima da cabeça do Jain. E o moleque simplesmente cai lá longeão. E o seu poder é algo que ele sempre usa, né, conscientemente. Mas ele vê que aquilo foi bem claro. Isso aí foi o suficiente para ele fazer ele perder a cabeça. E ele vê que ela é tão parecida com sua mãe. E ele começa a fechar os olhos lá. E ele sente aquele sentimento de novo, né, de estar morrendo. Mas ele já sentiu isso milhões e milhões de vezes. Quanto tempo? Aí só mostra aquela mulherzinha que parece com a mãe do Jain e a enfermeira. O que tá acontecendo aqui, velho? E o Jain acorda todo assustado. A enfermeira fala que ele não deve se movimentar muito, pois não faz muito tempo que ele fez cirurgia. Também, né, cara? Caiu uma pedra na cabeça do cara, velho. Ele fica todo besta, como assim cirurgia? Ela disse que sim, mas meio que eles não conseguiram entrar em contato com os pais dele, já que não tem a identificação dele. E ela diz lá que, de acordo com o médico, a cirurgia dele ocorreu muito bem. E a enfermeira pergunta o nome do garoto, mas ele parece que não se lembra. E ela diz que sim, né, que pois não tem nenhuma informação sobre ele e quer saber o nome dele.
Mas é como eu disse, né? Parece que ele não se lembra. E as duas ficam olhando lá, né? Ele tenta até dizer um nome, mas ele acaba dizendo que não se lembra do seu nome. E ela vê lá o tom do sotaque dele lá. E a enfermeira também se pergunta se ele não lembra do nome dele. Se ele não consegue se lembrar do seu nome, caramba. Aí ele se lembra da imagem da sua mãe. Aí ele diz assim: ah, acho que eu lembrei. Ele disse que seu nome é Lin Jain. Pelo menos do nome dele ele se lembrou, né, velho? Eles foram dar uma olhadinha, né, pra ver se tem alguma informação do Jain, mas não tem. A idade dele é desconhecida, o endereço é desconhecido. Ele também não tem nenhum documento e provavelmente ele tá com amnésia. E o doutor lá meio que entende e vai olhar pra aquela garota que parece a mãe do Jain. Ele diz que é bem complicado. 3 meses depois se passaram e ele vê que ele parece ter uns 20 anos. Mas é que ele tá olhando lá, né, que não tem nenhuma combinação de alguém que já desapareceu, que tenha 20 anos ou 40 anos. E a impressão digital dele também não está registrada, então não tem nenhum meio de identificar o Jain. Eles também já investigaram de várias formas, olharam câmeras de seguranças e nada. E ela que já estava impaciente, né, pois isso aí era meio inútil, né, pra ficar batendo mais treca com isso. E se pergunta como é que vai ficar o caso então. Olha, é meio complicado, tá? É a primeira vez que nós vimos algo assim, então é meio complicadinho. E também, né, ele só se lembra do seu próprio nome e ele nem sabe se esse aí é o nome dele mesmo. E segundo o médico, ele tá numa amnésia completa. Ele também pode até ser um imigrante ilegal. E ela se pergunta o que é que eles vão fazer agora então, se esse for o caso. Olha, seria bem mais fácil, né, se ele tivesse um guardião, né? Ela fica pensando, guardião, né? Aí ela vê, né, o que ele tá querendo dizer. Aí essa moça que chama a guardiã do Lin Jain. Guardiã do Lin Jain. É, tão te chamando aí, ó. Eu sei, garoto, eu tô sabendo, garoto, eu tô sabendo. Ela se pergunta lá se ela viu pegar os papéis da alta dele, né? Sim, vamos logo com isso. E ela meio que precisa preencher tudo aquilo. E ela dá uma olhada para trás e o Jain está lá só observando ela. Enquanto os dois estão lá pra fora, o Jain se pergunta o que ela tem, né? Se ela está de mau humor. E ela só olha para ele. E ela vai repetir pela última vez. Ela não tem culpa de ter acontecido o deslizamento. E ela também não tem nenhuma responsabilidade ou dívida com o Jain. Será? O cara praticamente pipocou a pedra só com a mão. Mas tudo bem. Mas minha filha, quem foi que disse que você tinha? Você fica sempre dizendo a mesma coisa. Ela fica lá paradona e vai no rumo do Jain. E além disso, parece que o Jain tem uns 20 anos, e quanto mais novo, melhor. Então ela registrou ele tendo uns 24 anos por aí. E ela diz lá, né, só pra ele saber, né, ela tem uns 34 anos. Nem parece, né, cara? E aí, eu sou velho o suficiente, hein? Minha filha, quem dispensa buraco é a prefeitura, tá? Mas quanto mais novo, melhor. E você já tá meio velha, mas eu tô dizendo, né, dispensa buraco é a prefeitura, tá? Mas que filha da... Parou! De todo jeito, ela é a mais velha e ela não vai falar formalmente com ele. Mas ela aceita de boa, como ela quiser, né? Ela pode falar com ele do jeito que ela quiser. Ela diz lá que é a mais velha e aí parece que ele se esqueceu de como é que é ser educado. Eu acho que o Jain que é o mais velho, né, cara? Porque o cara é mais de, sei lá, 3 mil e alguma coisa assim, mano. Estimada, tá? É estimada. A gente não sabe o certo qual é a idade do Jain. Mas ela diz pra ele esquecer lá, né, que eles vão embora. E ele quer saber pra onde é que eles vão. Ela meio que vai arranjar um emprego pra ele até ele recuperar suas memórias. E ele também pode ficar na casa dela. Assim que ele recuperar as memórias dele, ele vai vazar. Aí quando ela tava caminhando lá, né, ele pega na mão dela. Aí ela pergunta se ele tá malucão, se ele surtou. Tu esqueceu o que eu disse? Você não pode tocar nas pessoas sem permissão. Mas por que não? Mas ela explica só que não é pra ele fazer isso, tá? Tem que pedir permissão para outra pessoa pra poder deixar tocar nela, entendeste? Aí ele pergunta se pode tocar nela. Misericórdia, garoto. Ela diz pra ele ser mais educado. Tá bom, minha filha, mas você já tá sendo muito exigente já. Caralho! Mulher, mano! Mulher! Porra! Ele pergunta se pode tocar nela por fafuzinho. Aí ela pega na mão dele e diz que é pra eles ir indo, então. Aí ele deu uma lembradinha aqui da sua mãe, né? Que ela sempre pegava na mão dele. Aí ele meio que começa a chorar, né, pô? Porque é uma lembrança da mãe dele, né, cara? Ela vendo aquilo, né, se pergunta do porquê que ele tá chorando. Mas ele olha pra ela e só fala que ele não sabe, que simplesmente deu vontade de chorar. Tadinho do Jain, cara. E ele também não sabe. O Jain tá só lá observando a conversa da mina lá, que a gente não sabe o nome ainda.
Ela que se pergunta se ela vai levar esse menor aí pra casa dela. E ela responde que sim, por enquanto, né? E ela olha para o nosso Jair e ele fala assim, de graça? Eu não sei, mano, eu não entendi essa parte, cara. E provavelmente ela também não entendeu. Eu mostrei esse doquinho aqui e ela fala que de jeito nenhum. E ela se pergunta por que ela tá desse jeito, né? Ele tá só indo pra casa dela. Ela diz que é muito estranho. Ela se pergunta o porquê disso. Meio que eles não conseguem verificar o passado dele por causa da amnésia. E ela também acha aquele sotaque dele muito estranho. Ela até acha que ele tá forçando muito aquele sotaque dele. Mas não, é só o sotaque dele mesmo, cara. Ele não tá forçando, não. E ela se pergunta lá, né? Por que ele ia fingir isso, né? Mas de todo jeito, ela acha que não é uma boa ideia. Que é pra ela usar um pouco de senso, né? E é um cara que ela nem conhece. Como é que ela pode enfiar ele dentro da casa dela? Será que ela ficou biruta? Ela tem um pouquinho de razão, mas ela viu o nosso meninão chorar, né, velho? E ela dá uma olhadazinha para o nosso Jair. E ele dá um sorrisinho para ela. E a amiga dela até corou, velho. Mas ela meio que se sente culpada, né, velho? E ele também passa uma VIP legal. Amiga, que é VIP? Mas ela diz, é como se ele fosse inofensivo. Confia. Sem quem mexe com ele não é inofensivo não, mas confia. Viu? E ela dá aquela olhada. Inofensivo, é? E ela vê que ela é muito teimosa. Então eles vão fazer o seguinte. Tem meio que um quarto vazio na cobertura do café em cima deles. E ela se pergunta se não pode deixá-lo ali. Ah, mas eu queria ficar com você. Cara, é engraçado que o Jair tá agindo como se fosse uma criancinha de novo, cara. Muito da hora isso. Olha, respeita aí, hein? Olha o respeito. Ah, eu quero ficar com você, por favor. Mas ela fala que não quer. Vamos doendo. Tudo igual, mano. Aí o coitado fica triste, mano. Mas ela explica lá que ele não precisa ficar assim, né? Pois ele vai ter um trabalho, vai ter uma casa, vai ganhar um salário. E vai viver em paz por um bom tempo. Até ele se lembrar de suas memórias. Mas ainda assim o pobre tá triste ainda. Aí ela diz que vai visitar ele. Mas mesmo assim ele ainda tá triste, cara. Aí ela diz que vai deixar ele com ela. Ela se pergunta, pera aí, tu já tá indo? A gente mal tem cliente, fica mais um pouquinho aí, mulher. Mas ela disse que tem que voltar para a técnica. Pois o seu trabalho acabou acumulando esses dias. E o Jair se pergunta o que é essa tal de técnica aí. Mas a amiga dela diz que é onde ela trabalha. E ela é muito boa nesse Instituto de Tecnologia Ambiental. Aí o Jair pensa, caralho, eu acho que eu quero trabalhar lá também. Ela chama o Rossi lá. Que ela diz que já vai embora. E chama o cachorrinho dela. Mas meio que o cachorrinho passa longe dela. E vai para o rumo do nosso Jair. E ela acha meio estranho, né? Porque o Jossi, né? Não vai com ninguém, né? Só vai pintar ela. E ele se pergunta se ela vai levar o cachorro para casa. E ele dá lá um carinhozinho na cabeça do cachorro, dizendo que ele é bom. E do nada, ele começa a usar seus poderes, né? Já que ele não se lembra de muita coisa, né? Ele acaba passando um pouquinho mal. Aí ele olha para trás, tem um caminhão passando. E o cachorro acaba começando a latir. Ela tenta acalmar o cachorro lá e se pergunta o que foi que aconteceu. E o Jair se pergunta de que é aquele carro ali. Mas ela diz que aquilo ali é o caminhão da técnica. E se pergunta o que é que tem isso, né? Meio que os cães, né, têm um olfato milhares de vezes melhor do que o dos humanos. E o Jair, né, que praticamente acidentalmente pegou as habilidades do cachorro, notou sua presença. Uma criatura estranha que nem mesmo o Jair sabia que existia, velho. Um ser vivo criado a partir do egoísmo dos seres humanos. Mesmo o Jair não tendo suas memórias, ele pode sentir. Porque as emoções que essa tal criatura enviava era muito forte. Uma hostilidade muito grande contra a espécie humana. E tinha algumas pessoas conversando lá sobre uma tal de Hidra. Uma tal de Hidra atômica. É um gene que causa câncer. Essa hidra pode se regenerar seu corpo inteiro utilizando apenas 1 em 200 avos de sua composição. E meio que eles estão estudando a cura do câncer usando esse mecanismo aí. Muito bem, observe isso daqui. Com um tentáculo encostado, alguns diazinhos depois estará regenerado. E os cientistas lá estão trabalhando num estudo para a proteína que impede a regeneração. E se eles conseguirem, eles podem suprimir os genes com células
Cancerigenas, cancerigenas. Esse nome tá aí no balão, tá, cara? Esse nome. E eles veem que isso aí é algo novo. E há pouco tempo atrás, uma companhia afiliada ao Instituto de Tecnologia descobriu um coletor, uma espécie nova de hidra. E eles estão estudando a diferença entre essas outras hidras. E eles... Porra! Essa hidra aí, né? Eles chamam ela de condutor. Beleza, eu queria contar a vocês uma historinha um pouquinho chata. É o que tá escrito aqui, tá? Eu não tô dizendo que é chata, tá? A razão pela qual o planeta Terra é tão perfeito e a sua harmonia, desde o pequeno plâncton até os humanos, todos os seres vivos que habitam a Terra possuem seus próprios instintos. Tipo, um exemplo, um bebê suga o leite e um passarinho saindo do seu ovo. Lá ele, cara. São comportamentos movidos por instintos e não podem ser aprendidos, mas seu maior instinto sempre será o de sobrevivência. A vida, a morte, todos os seres da Terra pertencem ao círculo da vida. Este círculo mantém a harmonia do planeta, tipo isso. Vamos tomar um exemplo, né? O plâncton é um dos menores seres vivos do mundo. E esses plânctons, mesmo sendo minúsculos, é a base de todas as cadeias alimentares, desempenham um papel importante na formação das nuvens e blá blá blá. Toda a água que evapora do oceano é concentrada em partículas menores pelos plânctons. E essas partículas de água são o que formam as nuvens. Cara, eu tô preso em ciência aqui do nada, mas beleza. E essas nuvens refletem a energia do Sol, que impede que a temperatura da Terra seja muito alta. Desse modo, o oceano produz a metade do oxigênio da Terra e leva a vida para o mundo. E os mares é como um sistema de suporte para a vida. E por causa de nós humanos, né, eles estão sendo arruinados. E o Jain, né, vendo ela saindo lá, né, se pergunta para onde é que ela tá indo. Mas ela fala que está indo para a igreja. É, indo para com ela, bora. Ela se pergunta porque com ela ele fala desse jeito aí. E ela explica para ele, né, que eles estão em horário de trabalho, eles não vão a lugar nenhum. Mas ele solta essa daqui: olha, a gente não tem clientes. E ela se pergunta se ele não quer ser despedido, né, e ficar no meio da rua, já que não temos clientes, né. E além do mais, ela fala que é budista. Caralho, é budista. Aí ela se pergunta se ele tinha alguma religião quando perdeu suas memórias e se ele consegue se lembrar. Ele fica lá se perguntando o que é uma religião, né? E ela pergunta lá se ele acredita em alguma divindade. Ele só diz que, sei lá, caramba. E ela pergunta lá pra ele: Meu filho, você é ateu? o que é isso, minha? O que é isso? Aí ela explica pra ele, né, que é alguém que não acredita em nenhum deus. Mas ele disse que não, que é claro que ele acredita em algo. Como assim, meus filhos? Algo? Eles ficam tipo, como assim, claro? Aí isso que ele respondeu foi legal, cara. Ele disse que esse mundo é perfeito, para ele dizer que não existe um Deus, né, cara? E elas ficaram meio surpresas com a resposta dele. Mesmo que ele não se lembre de muita coisa, ele é alguém que já ficou no planeta Terra há bilhões de anos. E como ele sabe disso, ele pode confirmar isso só apenas sentindo. Isso é o quão perfeito esse mundo é. E esse mundo perfeito não fica parado, assistindo a essa extinção de sua harmonia. Tufões, furacões, terremotos, tsunamis, diversos desastres naturais. Isso não deveria ser o suficiente? E aí acabou nascendo um ser necessário para manter a harmonia. Harmonia. E o instinto de sobrevivência é algo que nasce com o ser. E esse ser só nasceu apenas com esse instinto de sobrevivência para extinguir os humanos. E só existe apenas dois seres neste mundo com esse propósito, esse mesmo propósito. Um tá preso e o outro perdeu toda a sua memória, que é o Jain. E esses dois seres logo se encontrarão, não importa como seja. Aí mostra um pouquinho do futuro, né, dizendo que não sabemos como vai ser. E não sabemos como vai ser o resultado disso. Dá pra ver que vai acontecer merda no futuro, né, pô. Tu praticamente já tá spoilando pra nós aqui. Meu camarada, credo! Está todo sujo, você precisa limpar pelo menos um pouco. Ela se pergunta como é que ele consegue ver assim, né? Ela diz que ele tem que responder, né, quando alguém fala com ele. Ok. Levanta, vamos colocar essas caixas em algum canto. Ok. Ele vê que são muitas caixas e se pergunta o que é aquilo tudo. Ah, pra perguntar tu errado, né? São livros, idiota. Ela fala que sua cafeteria costumava ser uma livraria em vez de uma cafeteria.
de que São tava sujo. Meio que os clientes dela só se sentavam, né? Nem liam os livros, ela trouxe pra ali. E se ele tiver entediado, ele pode ler os livros. E ela fala que vai dar um jeito nesse cabelo dele aí mais tarde, que está horrendo. Ele só fala que está tudo bem. Aí eles vão dar uma treinada lá, né? Como é que se trata o cliente. Temos clientes. Bem-vindo ao Café da On. Dizer o nome errado remoda no canal. O cliente pediu um americano. Eu te dou. E te deu uma nota de 10 mil ions. Eu recebo os 10 mil ions e devolvo 7 mil ions. E você prepara a bebida e entrega para a mesa do cliente. O que era pra falar mesmo? Aqui está, americano e bom apetite. Pô, velho, eu praticamente eu acho que eu ia ser assim, cara. Ele se pergunta, e então? Ela diz que ele foi bom, tem uns 90 pontos aí, hein? Você ganhou 90 pontos de mim. Então eu acertei. Mas como é que ela pode dizer, né? Tá faltando alguma coisa. Ela diz que ele precisa ser mais gentil. E se ele sorrir um pouco, ele vai ganhar 100 pontos. Ele fica com a cara assim. Tá bom, né, minha filha? Aí chega duas clientes, duas clientes, vai. Sejam bem-vindas ao Café da On. Aí meu camarada Azulina mija um Guaraná pro cara, não tem como. Pô, velho, até agora não disseram o nome da personagem, ou eu fiquei desentendido e não vi o nome da personagem. É foda, tá? Ela tava dando umas caminhadas, né, pô? Dando umas caminhadas. E chega lá e vê um monte de gente lá. E ela vê o Jaime lá de longe atendendo as clientes. Ele conquistou as minas, mano. Não tem como. E a mina tá achando incrível lá, mano, que ela tá lucrando muito quando ele chegou, velho. Ela diz lá, né, que os clientes não pararam de chegar depois do sorriso do Jaime. E ele diz lá que tá dando as bochechas dele de tanto sorrir. Mas ela diz lá que tá tudo bem, que é pra ele sempre sorrir desse jeito aí agora. Aí ela se pergunta lá, né, o que é que ela tá fazendo ali, né, que ela nem avisou que vinha. Mas ela só veio dar uma olhadinha, né, pra ver se ele tá se adaptando. Mas ela fala que ela não precisa se preocupar, que o Jaime está se adaptando muito rápido, por sinal. E ela acha que isso é muito bom. E o que ela acha de uma bebidinha agora, hein? Mas ela fala que não, pois ela tem um encontro agora. Ela só fala que tudo bem, então. Sim, não tenho compromissos. E de repente fica um climão em silêncio. E eles foram para o bar. E ela se pergunta lá, né, por que o Jaime está parado? E ela pergunta se o que ele quer, né, se ele quer sujo ou cerveja ou os dois juntos. Puta que pariu. Já falei que é moda falar nome errado aqui, tá? Foi mal. Mas ele diz que nunca bebeu na vida. Ela fica tipo assim, será? Talvez você se lembre, né, que já deve ter bebido bastante e tal. Ela fala que vai dar algo incrível para ele beber. E ela dá um copão lá pra ele e diz pra ele tentar beber aquilo. Que é zoada de sonho do nada aí foi mal, tá? É os vizinhos, eu não posso fazer nada. E o Jaime vira lá o copão. E ela se pergunta se ele gostou. Mas ele disse que tem um gosto velho amargo. Mas ela diz que ele não sabe é de nada. Eu também disse é de nada, cara. Quando eu não bebo. Ela vira o copo lá e diz que tá uma delícia. Aí ele se pergunta, por que alguém bebe isso, cara? Ela só responde, vai saber, né? Vai que é só pra ficar bêbado mesmo. Aí ele se pergunta, o que é ficar bêbado? Aí ela fala que é só um escape, né, desse mundo difícil. Ela diz que para sobreviver desse mundo difícil, a pessoa também tem que ser um pouco difícil. Mas para falar a verdade, ela não consegue ser assim. É bêbada, é? Ela só dá um sorrisinho para ele. E tudo fica mais fácil, assim como ela. O Jaime entendeu, mas tá compreendendo. E eles vão embora junto, né? Ela diz lá que tá muito feliz, os dois estão bebão. Fácil caramba. Ele diz lá que o mundo está girando. Ela diz que é assim mesmo. Ela tá levando o moleque pro caminho errado, mano. Ela diz que vai por ali e diz pra ele ir para casa com cuidado. Mas ele diz que é muito perigoso andar sozinha, né? Pela noite. E ele vai com ela. Onde você aprendeu a falar desse jeito? Mas meio que ele leu num livro, tá? E ela olha para o lado e vê vagalumes. Meio que é a primeira vez dela vendo vagalumes. E ela gostou, são muito bonitos. Pô, velho, o pior que eu me lembro dessa parte quando eu li, velho. Ele se pergunta se ela gosta e ela responde que sim. E simplesmente olha pro vagalume e copia a habilidade do vagalume. E quando ela olha para o
o maluco começa a brilhar como um vagalume, mano. E ele pergunta, e agora? Você gosta de mim também, já que você gostou do vagalume? E ele pergunta, né, se ele está bonito agora. Mas, velho, a mina simplesmente só fica assustada com ele, com o que ele tá fazendo. Opa, rapaziada. Vamos continuar com o nosso Jairzinho, né? Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal se você for novo e hype o vídeo, que agora dá pra hypar os vídeos do canal. Que coisa boa, né, rapaziada? E meio que todo mundo faz isso, né? Agora eu também vou fazer metas de likes aqui pro canal, beleza? Se bater 200 likes nesse vídeo aqui, né, eu trago a continuação do Jair pra vocês, rapidamente, beleza? E quem quiser virar um membro aí do canal, né, já que agora dá pra virar membro aqui também no canal, então se você quiser virar um membro, vira aí. E finalmente eu descobri o nome da mina, cara, é a Alissa, pô, tá? Ela tava assinando lá e ela tinha botado o nome dela, agora é o nome da personagem, é a Alissa. E vamos para o vídeo, né? E o Jair se pergunta o que foi, né, pra Alissa. Mas ela simplesmente só começa a correr e ele começa a correr atrás dela também. Ela só fala pra ele não chegar perto dela. Tá bom, mulher, mas olha pra frente aí, ó. Olha pra onde tu tá correndo. Presta atenção. E ela tava no meio que num beco sem saída, num lugar alto lá da ponte ou da rua, sei lá. E ela acaba tropeçando e caindo lá de cima, né? E ela já lá pensando, né? Agora eu vou jogar no time do Vasco. Mas aí vocês lembram que o Jair tava lendo um livro lá, né? Aí ele se lembra da sua habilidade gueparda. E ele sai a milhão correndo, meus amigos. E ela tava lá com os olhos fechados e ela abre lá e vê o Jair. E o Jair acaba indo lá no rumo dela pra poder pegar ela, né? Pra ela não cair lá de cima. E ele desce lá pro chão e pega ela. E ele diz que ela assustou ele. E pergunta se ela tá bem, né? E a Hydra foi iniciado recentemente, o tal do condutor lá. Esse aí é o corpo inteiro. Se cortarmos a parte dele, a parte que foi cortada irá se regenerar e formar um corpo novo. E a Alissa com a cara lá, que caralho esse cara tá falando, mano? E no momento, né, o número de elementos cresceu. E por agora, né, eles têm 14. E esse carinha aí, que sei lá como é o nome dele, diz que a parte cortada conseguiu fazer um corpo completo. Então eles devem ver cada um como um elemento diferente. Você fez uma boa pergunta. Ai. Nós descobrimos um fato muito interessante. Esse é o H2S04. Um ácido sulfúrico, quando toca água, esse ácido produz uma grande quantidade de calor. Olha, aprendendo ciência do nada de novo. No entanto, nesse ácido aí é capaz de matar esse tal condutor aí. Mas tem um porém, né? Mesmo que ele não morra, ele produz um grande estímulo. E eles vão ver os outros elementos agora. E o que eles podem notar, né? Que o estímulo é enviado pelo corpo e é transmitido. Então a maior pergunta é, o elemento que formou após ser cortado é realmente um organismo? Um novo organismo? Mas eles nem mesmo sabem como responder essa pergunta. Aí a Alissa fala, né? Se o novo elemento não está ligado ao corpo original por nenhum nervo, como seria possível? Novamente eu te digo, é uma boa pergunta. O cara ficou bizarro do nada, mano. Aí a Alissa vai conversar com aquele menorzinho lá, né? Como assim uma pessoa brilhando como um vagalume? Por acaso você ainda tá bêbada, minha filha? Engraçadinho, será? Mas ainda assim, se por acaso, sabe? Se alguém realmente existisse assim, né, que pudesse virar um vagalume do nada, brilhar também, né? Diz, né, se fosse tão rápido contra um carro, como forte como um dinossauro e brilhando e controla outras criaturas, se em um acaso uma pessoa dessa existisse, não seria humano não. Mas ele seria um bom objeto de pesquisa. Ah lá, não começa não, cara, não começa não. E a Alissa fica assim, né, como assim um objeto de pesquisa? E a Alissa quando volta do trabalho, né, fica lá observando o Jair à distância. E o Jair quando vê ela, já balança a mãozinha dele pra ela. E chegou a hora de fechar. E ela se pergunta da Dayu. O Jair só fala que parece que o encontro dela deu certo e ela foi se encontrar com ele de novo. E ela olha com a cara assim, né? Perguntando pro Jair se ele se lembra de ontem. Ontem? Mas ela disse pra ele não se fazer de sonso, pois ele estava brilhando ontem. Isso aí, rapaz, eu nem sei como é que aconteceu, eu só queria que acontecesse e aconteceu, é isso. Ele pergunta pra ela, né, se não é interessante, mas ele fez, né, mas se ela não gostar, ele não faz mais, é isso. Ele diz isso aí como se fosse a coisa mais normal do mundo, mano. Ela fica assim, se você apenas quis, você pode fazer mais alguma coisa com esse poder aí, sei lá. Ele
fica pensando lá, vamos ver, né? Olha, mostra um pouco da memória do Jain. Ah, tem uma coisa, eu posso extinguir os humanos. Ela fica tipo assim. Eita porra! Ela fica com aquele sorrisinho de psicopata e depois volta ao normal de novo. E ele pergunta pra ela, né, o que foi que ele tinha dizido pra ela. Você disse que ia extinguir a humanidade. Sério? Por que será que eu falei isso? Acho que saiu sem querer. É mentira! Mas de todo jeito, ela acha ele bem estranho. E ele de certo ponto acaba concordando com ela. Ela bate a mão lá na mesa lá e diz que eles vão tentar se entender juntos. Tá bom, né, minha filha? E o Jain está lá segurando um formulário de consentimento. Ele pergunta o que é aquilo e ela fala que é um formulário escrito sobre o consentimento. Com isso aí, né, ele dá o consentimento de ser estudado. Ela manda ele assinar, né, se ele concorda com tudo. Meu camarada, eu não assinar essa bodega não. E ela ainda fala que os testes não são perigosos. E se for muito estimulador, ele não precisa participar. Mas ele acha que tá tudo bem e assina lá. E ela olha ali com a cara de orgulhosa. E ele vai meio que fazer tudo o que ela pedir. Se pergunta se ela quer mais alguma coisa. Aí você se pergunta, nossa, ele tá sendo gado. Não, rapaziada. Ele vê ela como se fosse tipo a mãe dele, tipo isso. E chega daí lá dizendo que havia chegado. E o Jain com a cara toda desanimada diz bem-vindo pra ela. Ela fica lá besta, né? E pega no rosto dele e diz como é que ele ousa gastar o seu sorriso encantador daquele jeito. E ele se lembra, né, o que a Alissa tava pedindo pra ele. E ela pede lá o braço dele para poder tirar um pouco de sangue. E depois manda ele beber algo lá. E ela vai meio que inserir também uma mangueira na boca dele e é pra ele abrir a boca. Olha se tem alguma coisa no estômago dele. E o Jain fala lá, né, que ele esteve muito ocupado à noite. E a Dayu fica sem entender nada. E à noite, parece que a Alissa tinha acabado de tomar um banho. E ela vê que parece que está ficando velha, pois ela só vive cansada agora. E ela pula lá na sua caminha. Ela tá ficando velha, mas ainda tá bonita, hein, rapaziada, hein? Ela fica pensando lá, né, que ele disse aquilo sem ao menos pensar direito. E ela fica pensativa no que ele disse, né? Extinção humana. Ela pensa o seguinte, né, que deve ter acontecido alguma coisa antes dele perder suas memórias. E ela olha em direção a um porta-retrato. De volta ao trabalho da Alissa, ela tá lá com a amostra de sangue do Jain. Esse carinha fala que é jovem e saudável e que parece uma pessoa comum. E a Alissa se pergunta se isso é tudo, se é apenas um humano comum. Olha, minha filha. É apenas um humano comum. De sangue humano. O que é que você queria que fosse? Nadinha, é sangue humano. Obrigada e tenha um bom trabalho. Ela vê que aquilo parece um teste comum. Só digo, minha filha, que a curiosidade matou o gato, hein? Ela vê que o sangue dele não tem nada de diferente. É apenas um sangue humano. E ela se lembra do Jain sorrindo e a salvando. E o conhecimento comum que ela possui está se deteriorando. É essa palavra mesmo, mano. E parece que o tal do condutor sentiu a amostra de sangue do Jain lá. Que esse menorzinho aí acabou se assustando e aquele bagulho do condutor acaba caindo. E eles aqui acabaram ficando um pouquinho assustados. E a Daan veio o Jain meio assustado. E se pergunta o que foi que houve para o Jain. O que você fez, seu idiota? Me desculpa. E ele fica incrédulo lá, fica besta. E diz para o idiota lá trazer o Tutank rapidamente. Anda logo, imbecil, vai rápido. E o condutor simplesmente mordeu ele. E o bicho morde ele e morre. Está morto. Ele olha lá pros outros, né, já que aquele era o corpo principal. Mesmo o corpo principal estando morto, né, parece que não surgiu efeito nos outros. Aí de repente ele começa a sentir uma dor onde aquele bicho havia mordido ele. Chefinho! E a Alissa, né, que tava passando ali por perto, vai lá perguntar o que foi que aconteceu. Ele pede ajuda dela, né, pois o professor do nada entrou em concussão. E grita desesperado dizendo pra ela chamar uma ambulância. E ela começa a ligar pra ambulância, né? E do nada o menor abre os olhos. E vê aquele potinho de sangue lá, né? E começa a se levantar e vai pra cima da Alissa. E quando ele tava pra chegar perto dela, o nosso Jain acaba chegando e pega na cabeça dele. E lasca ele no chão. E o maluco desmaia de novo. Jain, como você? O Jain já pergunta se ela tá bem e ela responde que tá sim.
Ele pergunta se ele a machucou e ela responde que não. E o carinha lá observando, né, se pergunta se ele é o namorado dela. E parece que o carinha ficou com um ferimentozinho também. E ele vê que naquela hora ele deve ter se machucado. E o Jain olha para o rumo dele com a cara ruim. E o cara fica sem entender porque que ele tá olhando pra ele daquele jeito. Aí chega a ambulância pra levar o doidão lá que foi infectado pelo condutor. E a Alissa tá curiosa, né, pra saber de como foi que ele conseguiu chegar até ali. Mas meio que o Jain não sabe. Mas ele se lembra daquela vez, né, daquele sentimento desconhecido. E o Jain chama pra eles ir embora dali rapidamente. E olha pra aquele carinha lá que foi ferido na mão. Já mostra aquele carinha lá, né, que tá com o condutor. E meio que ele tá acordando. Olha, eu não quero ser otário, nada do tipo, mas aqui é meio perigoso, sabe? E ela se pergunta o que é aquilo tudo, né? E fala pra ele soltar ela. E pergunta pra ele, né, o que tá rolando e o que é tão perigoso. E como é que ele acha, né, que ela vai se sentir se ele não explica o que tá rolando? Olha, meio que não tem como ele explicar direito, mas ele só acha que é perigoso. Mas tem parada errada aí e ele pede por favor para ela confiar nele dessa vez. E ela acaba seguindo, né, o que o Jain falou para ela. Ela explica lá a situação lá pelo telefone, que ela se sentiu mal e teve que sair. E o Jain agradece, né, de ela ter confiado nele. Ela tá com a carinha de zangada, mas é assim mesmo. E ela fala lá que recebeu o resultado dos testes e já pegou alguns dos papéis. E ele acha que isso é bom. E ela fala lá que o corpo do Jain não é um corpo diferente dos outros. Esse foi o resultado. Mas tem outro resultado, né, que diz que o corpo dele é meio diferente de um corpo comum. E o tal perigo que ele não conseguiu explicar e ela só acreditou nele só por conta desse resultado aí. E os níveis sensoriais dele são diferentes dos humanos, são absolutamente altos. E outra coisa, ela pergunta se ele gosta dela. E o cara não nega, ele diz que sim, que gosta dela. E contra as outras pessoas? Ele fica silêncio um pouquinho e fala que não faz a menor ideia. E ela pergunta, né, se ele odeia outras pessoas. E aquele malucão lá acorda e acaba mordendo o doutor. E a mocinha lá se pergunta se ele está bem, né, o doutor. E o cara do nada volta à consciência. E o doutor se pergunta o que carambas ele tá fazendo. E o cara lá pede desculpa. E o doutor lá sai desconfiado, mas sai da sala. E ele vê lá que a consciência dele tá indo e voltando. E o médico simplesmente não vê nada de errado. Os exames tá tudo normal, ele tá normal, ele tá saudável. Mas ele quer saber, né, por que ele teve confusão então? Então, sei lá, você teve estressado ultimamente, mas ele não tem certeza. Ele vê que, será que foi por causa do condutor? E ele vê que precisa voltar ao laboratório. E aquele carinha lá que foi ferido na mão, né, tá lá dormindo e chega uma mosca e pousa no pescoço dele. E ele mata rapidamente. E provavelmente essa mosquinha aí foi infectada também. E ela lembra lá, né, que ele disse que poderia extinguir a raça humana e como é que ele evita os outros. E ela só acha, né, que algo deve ter acontecido antes dele perder as memórias dele. Mas ela diz para ele ficar tranquilo que ela também odeia a humanidade. Mas isso aí, né, eles podem mudar de alguma forma. Mas meio que ele não entende o que ela tá querendo dizer para ele. Mas tem uma coisa que deixa ela muito curiosa. Ela quer saber, né, do porquê que ele gosta dela. Porque você é parecido com a mãe dele, né? É isso. Rapaziada, eu ia até fazer mais, mas o ADM tá cansado. Espero que entendam. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E deixa aquele likeinho e se inscreva no canal. E é isso. Quem quiser ser membro, vira aí, tá? E hype o vídeo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, rapaziada. Tamo junto. Fique com Deus e fui. Faz o L!
E aí, mitos e mitas? E no último capítulo, a Alice estava perguntando para o Jain se ele odiava outras pessoas. Na verdade, a Alissa estava certa, pois há tantas pessoas que são parecidas com ele e ao mesmo tempo diferentes dele, e há uma origem desconhecida que ao mesmo tempo dá muito nojo para ele. No entanto, ele olha para a Alice. Por que você gosta de mim? E ele fica lá olhando para ela. Olha, na verdade... E mostra eles de cima aí lá no lago. E o Jain estica seu braço para o mar. E faz desse jeito aí com o braço. E a Alissa não tá entendendo. Mas com apenas um gesto do Jain, os peixes acabaram se mexendo dentro d'água. E ele começa a fazer algo lá na água. Que porra é essa? Mano, ele simplesmente colocou a água lá pra cima, meu camarada. E a Alissa lá com a mão na boca, né? Olha para o rumo do Jain. Ah, e respondendo essa pergunta, como é que eu saberia? Mas, sei lá, você quer subir lá? Como assim subir? E no quê? E o Jain pegou uma madeira lá e tá com a Alissa em cima dela. Não sei de onde é que ele arrumou essa tábua, mano. Madeira, sei lá. Eu só sei que esse tissonama aí que o Jain fez tá muito da hora, hein? Ele disse que a força dele é muito firme, que ela pode relaxar. Mas ela só quer descer lá de cima, que já tá bom. E o Jain fica lá olhando para ela. Você só está assustada porque está tentando enfrentar. E você não precisa se preocupar, eu estou aqui. Que fofinho. Terra e água e vento são coisas que sempre estiveram no mesmo lado. E você só precisa aceitar e sentir. Parece que essas palavras deixaram ela mais calma. E ela começa a olhar para frente. E eles vê o pôr do sol. E o Jain acha aquilo muito bom. E aí, você não acha isso bom? E ela começa a esticar a sua mão para a frente. E começa a gritar lá. Deixa o like no vídeo, rapaziada. Eu tô brincando, não foi isso que ela gritou não, mas... Deixa o like aí. Depois disso aí, meu camarada, ela se soltou, hein? Parece que eles andaram tanto que chegaram numa ilhazinha lá. E já eram 9h52 da noite, ó. E ela tava lá deitada no chão e o Jain sentado. E ela diz obrigado para o Jain. Ele fica lá sem entender porque que ela tá agradecendo ele. Essa foi a experiência mais feliz de toda a minha vida. E o Jain só dá um sorrisinho lá observando ela falando. No hospital, o menorzinho estava dizendo que era a primeira vez que ele se sentia assim. Ele pôde descobrir sem precisar de ajuda de ninguém. E o corpo principal do condutor não está morto. Ele está dentro dele e compartilhando seu sistema. E 36. Está se multiplicando. 247. Eu estou ligado a tantas pessoas. E continua ficando cada vez maior. E as células que estão filtradas nessas pessoas estão assumindo o controle dos hospedeiros. Ele podia sentir os comandos enviados por sinais dentro do seu corpo. E o condutor lá dizendo, multiplique. Ele quer saber por que um sinal desse jeito aí. E a Alissa acha que é possível a extinção humana. E finalmente ela pode acreditar no Jain, né? Para ele possuir tal tipo de poder é algo realmente perigoso. É como se fosse uma bomba nuclear. Mas ela é sua guardiã. E ela não sabe o que aconteceu com ele no passado. Mas ela no fundo do seu coração não quer ver ele sofrendo. E ela diz para ele pensar como se fosse a função dela. Pois ela trabalha na Ita para proteger esse lindo mundo. E o Jain só dá um sorrisinho para ela. Então se eu quero te proteger, eu preciso proteger o mundo então. E ela olha para ele. E ele dá um sorrisinho para ela de novo. E não se preocupa, com os sem memórias, eu não poderia destruir o mundo que você quer proteger. Pô, mano, olha a cara dela de orgulhosa aí, mano. E dessa vez, com certeza, e o condutor lá só, multiplique. Ele vai proteger ela. Extermine todos eles. E os dois lá sentadinhos curtindo aquela linda vista, né, mano? Acabou. E umas pessoas parece que estavam dizendo, hoje de novo, hein? Porque todos se recusam a entrar lá dentro. E ele acha meio preocupante. E eles perguntam, como assim preocupante? Ele diz que desde que aquilo caiu, né, ele mudou completamente. E parece meio difícil de se aproximar dele agora. O menor botou até o nome entrada proibida na aposta dele. Ele tava lá mexendo no seu computador. Ele tava dizendo que o condutor agora não. Todos os humanos estão conectados com ele nesse exato momento. 280 mil em todo o mundo. Caraca, já se espalhou tanto assim, velho. E ele vê que isso aí tá ficando meio perigoso.
No momento ele tem duas escolhas, a A e a B. Ele fica com esse olhar aí, o que será que ele escolheu, hein, rapaziada? E mostra esse pessoal aí, e ele se pergunta de por que tantas pessoas tinha que ser ele, né? Parece que tem tipo uma reportagem passando. Durante a semana passada, o presidente dos Estados Unidos implementou uma política em que grande escala de negócios verdes. E a oposição de ambientais extremistas no processo de legislação da lei foi bastante repentina e coercitiva. E o cara quer saber o porquê que ele foi escolhido, né, mano? E ele acha que isso aí só foi o destino. E às 14 horas houve uma discussão sobre uma grande reforma política. E a pauta principal e a política de negócios verdes na Coreia. Eu não faço a mínima ideia do que esses caras estão falando, mas ok. Um tal Richard, não sei o que, da empresa global lá, né? Se jogou de arrasta de manhã. E eu acho que é esse carinha aí que tá fazendo isso, eles fazem essas coisas. Provavelmente, tá? Eu não sei. E para um mundo melhor, né? Ele fez essa escolha. O cara ficou doidão, meus camaradas. Aí só chega lá o Jain lá dizendo: te encontrei. Então é você mesmo, né? O organismo estranho. Quem é você? Ah, eu sou o Lin Jain. Mas o 4 Olhos não entendeu coisa nenhuma. E o cara começa a ter uma dor no peito lá. E fica paradão e vira o condutor. Você me encontrou, foi? E o que você vai fazer agora, hein? Aí o Jain estava lá com a Alissa, né? E um bicho ia morder ela e ele simplesmente mata o bicho. E ela se pergunta o que foi isso aí do nada, né? Mas ele olhando para a coisa diz que não foi nada. E o Jain, né, respondendo a sua pergunta, só diz que vai matar ele. E ele diz, né, assim como ele sentiu ele pôde sentir ele também. Aos papos, mano, aos papos. Ele pode ter nascido como um humano, mas nasceu com o mesmo propósito que ele. E ele pergunta por que ele tá tentando parar ele então. Ah, o que você disse? Eu só acho que você é meio perigoso pra Alissa, sabe? Pois eu preciso proteger ela. Gado demais! E o condutor fala lá, né, que naquela vez ele tava se segurando e não tinha força o suficiente, mas agora é meio diferente, hein? E de repente, aqueles caras lá que estão contaminados abrem a porta e vão tudo para cima do nosso Jain. E ele fala que todos os humanos, né, agora são a arma dele. Mas o Jain taca o foda-se e vai para cima do condutor. Ele diz que ele tem razão, mas o que ele vai fazer agora? Ele pega na cabeça do condutor e joga ele lá no rumo da Lagoinha, meu camarada. Ele me matar sem eu saber onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Você tá por fora, meu camarada, pois a minha arma é a mãe natureza. E os carinha que estão contaminados, né, ainda continuam indo para cima do Jain, mas ele simplesmente sai de lá rapidamente. E chega bem pertinho do condutor. Ele joga o condutor lá no chão lá. Chega o cara gofa ketchup, meus amigos. E o Jain achou meio estranho, né? Pois ele caiu lá e não morreu. Ele achou que ele ia morrer, né? E ele simplesmente começa a meter porrada no condutor lá. Até umas horas. Mesmo ele estando todo ferrado, o condutor simplesmente consegue regenerar o seu corpo. E o Jain olhando, né, para aquilo, pergunta pra ele: cara, tu não morre não, velho? E aí o Jain pergunta como é que ele faz para jogar ele de arrasto. E o condutor tenta penetrar nas células do Jain, mas só que ele não consegue. Ele quer saber o porquê que ele não consegue fazer isso. Aí ele lembra que ele diz que a mãe da natureza que ajuda ele. E ele vê que ele é só um recipiente usado pela mãe natureza. Mas ele é diferente. Ele começa a trazer um rode de vespas lá, eu acho que é vespas. E meio que ele controla tudo. Começa a trazer animais também. E ele ainda se chama de rei absoluto, meu camarada. E eu já ainda dá aquele sorrisinho maroto. E simplesmente joga o condutor pra cima. E pula pra cima, meu camarada. E o Jain faz um buraco no condutor, mano. Que cena foda. Agora se ele foi de arrasta, não sabemos. E ele levanta a cabeça lá e diz que o Jain é um idiota. E o Jain fala lá: acho que terminamos, né? E ele vê, né, que jamais vai vencer o Jain. E o que ele pode fazer com um monstro desses, né? Aí ele se lembra, né? E fica com aquela risadinha maligna dele por debaixo dos lençóis. E ele já sabe, né, qual é a fraqueza do Jain. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. E é isso por hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve, deixa aquele like, hype o vídeo se der. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Vai ser uma obrinha nova. Vou tentar fazer 1 hora de vídeo. Não, eu vou fazer 1 hora de vídeo, beleza? Até o próximo. Dá um salve aí pro vídeo, mãe. Dá um salve pro vídeo aí.